Olá, mozões! Meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Nada Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que a gente recebe pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio e elas vão contar pra gente como que elas chegaram até lá. A minha convidada de hoje nasceu em 2001. Ela literalmente... Não, gente... Ah, não, 2001! Ai, amiga! Ai, tava Mara! Desculpa! Nossa, eu errei tudo. Desculpa. Não, eu tava certa e aí eu errei. Tá, a gente vai continuar a partir daí. Eu queria dizer que ela tem 21 aninhos, mas já tem uma trajetória de dar gosto. Ela começou na internet há um tempo, né, amiga? Mas ela bombou no meio da pandemia, falando coisas que ninguém tinha coragem de falar numa idade tão nova. Então eu admiro muito ela. Ela é uma comunicadora nata, ela escreve coisas lindas. Ela é a Lelê Santana. Que felicidade! Yeah! Amiga, eu tô até muito... Até que enfim! Amiga, Gente, eu tô tentando trazer a Lelê desde a primeira... Assim, acho que o primeiro episódio que eu gravei, eu tava tipo, Lelê, você pode vir, por favor? E eu querendo muito, só que muito. Aí o caos, né? Amiga. Mas finalmente estamos aqui. Tamo aqui. E hoje vai render. Nossa, amiga, muito. Gente, eu tava segurando o papo com a Lelê pra, tipo... Porque a gente nunca acho que teve um momento de sentar, um almoço, um jantar. Uhum. Então eu tô muito feliz que você tá aqui. A gente vai falar do Portal das Modas, que é a plataforma da Lelê, que ela, enfim, fala coisas lindas. Ela trabalha na L também, a gente vai tocar em tudo isso, amiga. Vamos lá. Começando. Tá. Quando que você tomou gosto por moda? Amiga, eu sempre falo que eu não me lembro de uma eu que não gostasse de moda, assim, porque eu sempre vi muito presente na minha vida e eu não sei de onde vem, porque ninguém na minha família trabalha com isso, eu nunca Você comentou disso uma vez, eu lembro. Eu nunca tive ninguém perto, assim, trabalhando com moda, vivendo moda, mas eu sempre gostei, assim, desde muito criança. Eu lembro que quando eu ainda tinha uns 7 anos, eu brincava de ser estilista, então eu pegava folha de papel, um monte de lápis e ficava desenhando roupa. E aí, na minha cabeça, de 7 anos de idade, a única profissão que dava pra trabalhar com moda era sendo estilista. Amiga, é porque é a única também que é apresentada pra então, gente, tipo, faculdade, essas coisas. Exatamente. Então, assim, quando eu ainda era bem criança, meu sonho era ser estilista. Eu já falava isso. E aí, na mesma medida, eu comecei a me interessar cada vez mais por comunicação. Então, eu comecei a perceber que eu poderia juntar as duas coisas. Eu sempre fui bem falante, aparecida. Na escola, sempre gostei de participar das peças, de apresentar trabalho. Aquilo que ninguém gostava de fazer, eu gostava. E aí, eu percebi que eu poderia juntar a comunicação e a moda. E aí, foi já assim, quando eu tinha uns 12 anos, eu já sabia que era isso que eu queria. Não sabia ainda exatamente, né? Porque tem muitas... Dá pra desdobrar de muitas formas, né, a comunicação de moda, mas já sabia que seria esse o caminho. Amiga, é muito louco você falar isso, porque assim, eu acho que mesmo quando eu era adolescente, eu acho que eu nunca imaginei comunicação como uma possibilidade, assim. Eu acho que às vezes, por conta de geração, talvez, com quantos anos você tinha um Instagram, por exemplo? Você lembra disso? Nossa, eu acho que muito nova ainda. Né? Eu acho que com uns 13, 12 eu já tinha, né? Porque tem 10 anos o Instagram. Então... É muito louco, porque a gente não tem uma diferença de idade tão discrepante, grande, mas são gerações que eu acho que realmente são muito diferentes. E eu vejo a sua geração hoje em dia, que também é a minha, mas enfim, mais perto da sua idade, no TikTok, muito falante, realmente, muito posicionada. Uma coisa que é muito diferente dos millennials, por exemplo, da galera de 30 e pouco. Você acha que isso foi por conta das mídias sociais? Ou você acha que isso vem realmente de um jeito que é uma geração criada de outra forma? Você consegue imaginar eu o acho que porquê é disso? uma junção dos dois fatores, assim, tanto pelo fato de que a gente já cresceu com as mídias sociais, então a gente já cresceu com essa possibilidade de estar ali, marcando presença nas redes e produzindo conteúdo. Eu acho que todo mundo, talvez, que tenha menos de 25 anos, já é um influenciador por conta própria, assim. Naturalmente, não necessariamente você trabalha com isso, mas você tira foto pra postar, você pensa no que na mídia ali que você vai fazer, seja em um jantar, seja em uma festa. É muito natural, né? No TikTok todo mundo é um criador de conteúdo, porque ali no TikTok não basta você só postar uma foto do seu look, você vai ter que fazer um vídeo de Se Arrume Comigo, você vai ter que fazer um vlog, você vai ter que fazer algo, você tem que pensar de fato em um conteúdo, né? Então eu acho que cada vez mais essa geração já vem com esse instinto do conteúdo que é muito natural, é muito orgânico. Não é como se a gente tivesse que parar e pensar, não, pera, deixa eu pensar Vou roteirizar TikTok. Exatamente, é Total. natural, é orgânico. E eu acho que isso é muito bom, né, assim, porque principalmente
geralmente as pessoas demoram, né, pra se achar, pra se encontrar no que é bom, no que existe ali uma aptidão, né? E eu acho que eu tive muito essa sorte de descobrir muito nova o que eu queria fazer, de sempre ter recebido o apoio da minha família, nunca em nenhum Isso momento. faz muita diferença. Total, amiga, total. Porque Muita. assim, se em algum momento alguém questiona alguma coisa, às vezes você já vai se desestimulando, né? Isso nunca aconteceu pra mim. A minha mãe sempre foi muito, muito ali do meu lado, apoiando tudo que eu queria fazer. E eu acho que isso é essencial, né? E eu acho que com essas novas possibilidades que as redes sociais nos trazem e com esse outro instinto geracional que a gente tem, a gente já consegue ir pelo menos percebendo as possibilidades. A gente é muito novo pra descobrir o que a gente quer fazer pra vida toda, fato. Mas pelo menos eu acho que a gente consegue ter mais noção das possibilidades que estão ao nosso alcance, sabe? Com certeza. Eu acho que esse foi um super incentivo pra eu ter criado o podcast, mas hoje em dia eu vejo, assim, até... bom, na verdade, no TikTok, que é onde, né, entrega o que a gente tem interesse, mas muita gente falando, cara, larguei meu trabalho pra fazer isso, hoje em dia eu trabalho remoto de tal forma. O mundo, eu acho que tá sendo muito mais expandido pra esse lado. Eu vejo até por um comportamento, assim, é nítido. Eu tenho amigos que fizeram cursos muito mais clássicos, assim, tradicionais, direito, enfim. E hoje em dia eles se questionam, assim, como é que por onde que eu entro pra, às vezes, ter uma rotina um pouco mais tranquila? Pra, às vezes, fazer os meus horários, ter muito mais essa liberdade, que eu acho que é uma coisa que a geração Z preza muito. Muito, totalmente. Né? Tem uma outra relação com o trabalho, né? Eu acho que os millennials tinham essa coisa de ser muito workaholic, de valorizar dos pais, isso. Né? Exatamente. Muito forte. Do trabalho dignificar a sua vida e quem você é. E eu acho que a geração Z já tem essa outra relação de prezar ali por ter uma qualidade de vida, um bem-estar, né? De entender que a sua vida não depende só do seu trabalho, que, claro, ele bens. é extremamente importante, óbvio. Eu acho que até, né, tá ali associado e atrelado aos nossos valores, é o que a gente imagina pro mundo, mas também entender que, assim, a gente não é só isso, né? Total. A gente precisa ter uma vida à parte, e eu acho que a gente tende a valorizar muito isso, e eu acho que é importante ter esse equilíbrio. E, amiga, eu gosto muito dessa ideia da gente ter essa separação, assim, mas você sente que, às vezes, essa geração que tá tão ligada na internet, ela acaba vivendo pra internet? Porque eu vejo que tem muita gente saudosa, assim, gente de 30 e poucos anos que fala, cara, quando eu ia pra festa, ninguém filmava, eu fazia as putarias, não tava nem aí, se jogava. E hoje em dia, realmente, assim, é muito... Você tá sempre muito exposto, você tá sempre muito visto. Às vezes, assim, quantas gafes a gente já não viu que alguém tava filmando um story e a pessoa atrás tava falando. Então, assim, eu fico me questionando, tipo, quão bom é isso, mas também, às vezes, os ônus que isso pode trazer. Eu acho que é muito difícil ter qualquer coisa no mundo que seja perfeito, Total. né? Então, eu acho que a internet trouxe muitos benefícios em muitos aspectos. Só o fato de eu estar aqui, por exemplo, eu sou de Salvador, então... Nossa, anos atrás seria muito difícil eu ter um acesso nacional na moda morando em Salvador, que é uma cidade que a moda nunca olhou, né? Então, eu acho que eu estou aqui graças à internet, né? Graças ao digital. Então, eu vejo muitos benefícios, mas ao mesmo tempo também muitos prejuízos, né? A gente ficou muito viciado, né? A gente não consegue separar a vida online da offline. É tudo uma coisa só. Na verdade, essa diferença entre online e offline não existem mais, eles coexistem, né? Total. Então, eu tento me incomodar com discursos muito saudosistas de antes era melhor. Eu acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado. Total. Mas eu entendo, sabe? Eu entendo que, de fato, algumas coisas, alguns aspectos, eles se perderam, né? E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa relação que a gente tem com a internet. Porque ela também pode ir nos auto-sabotando, né? Ali nos colocando em um lugar perigoso da nossa relação com isso, da nossa relação com a nossa autoimagem, né? A internet mexe muito com vários aspectos da nossa confiança em tanto profissionais quanto pessoais. Então, a gente tem que ter e saber dosar, né? O que é um desafio para todos nós, porque todos nós estamos aí suscetíveis e entendendo esse lugar no digital. Como é que você separa, amiga, às vezes, isso da sua rotina? Assim, tem um momento que você fica off do celular, que você, assim, fala, não, hoje eu vou fazer um detoxinho, hoje eu vou dar um 2. Como é que você separa isso? Eu consigo bem. Assim, hoje, por exemplo, eu fiz uma coisa que eu odeio fazer, só que eu estou aqui com você e eu não tive como fazer o que eu geralmente faço. Eu acabei de postar um vídeo no Das Modas. E toda vez que eu posto qualquer coisa lá, eu fico
24 horas ali monitorando Refreshing. os Comentários. Porque, assim, não sei da onde veio essa mania, mas nunca tive nenhum trauma, nada demais, mas eu tenho essa mania de precisar saber o que as pessoas estão comentando ali. É quase que um controle, né? Porque a internet é muito terra sem lei, muitas vezes. E aí... Só que assim, nunca aconteceu nada, sabe? Sempre dá bom. Mas eu fico com medo. E eu nunca fico sem monitorar os comentários. Agora que eu vim aqui conversar com você, eu não estou vendo o que está acontecendo lá. Off. Não estou vendo. Espero que esteja tudo bem. Tá, amiga, tá tudo mara. Fato. Mas, assim... Na relação do trabalho, eu confesso que durante a semana eu não consigo muito desligar, né? Não, assim, não tem como. Mas eu entendo que, sei lá, se eu sair com os meus amigos, eu não sou a pessoa que vai ficar no celular. Aí eu consigo muito bem ter esse cuidado, sabe? Eu acho que pelo contrário, eu sou a pessoa que menos vai ficar no celular, porque eu valorizo muito também a presença, sabe? A gente sente falta, né? Eu acho que a gente sente falta e a gente precisa desses momentos desconectados, sabe? Ainda mais hoje em dia que tudo é muito no digital, né? Eu acho que depois da pandemia, com a digitalização das coisas, a gente trabalhando em casa, estudando em casa, eu sinto falta de ter esse momento mais desconectado e relaxado, que a gente possa olhar no olho, conversar. Então, eu tento ter esses momentos com os meus amigos, com a minha família. Não consigo ficar um dia inteiro longe. Não, mas não eu precisa vou também. Mas assim, ocasiões, né? Que ocasiões, são mais importantes, isso, eu concordo. Exato. E isso também é outra coisa que eu amo do podcast. Porque assim, a gente nunca na vida teria um momento pra ficar, sei lá, 2 horas conversando, olhando no olho e trocando opiniões. E eu acho isso muito... Você acompanha podcasts, amiga? Super, acompanho. Inclusive, eu assisti super a primeira temporada sua. Amo. Alê Santana. Eu adoro ouvir, assim, enquanto eu tô fazendo outras coisas. Enquanto eu tô me maquiando, enquanto, sei lá, enquanto eu tô fazendo outras coisas, eu sempre boto. Eu sou desse time também. Eu sou desse time. Mas, amiga, assim, voltando um pouquinho pra pandemia. O Portal das Modas já existia? Já. Eu criei em 2019. Tá. Vamos lá. Vamos. Eu sempre, desde os 11 anos de idade, eu sempre postei coisas na internet. Eu criei o meu primeiro... Gente, olha que loucura isso, Não, assim, o meu primeiro blog loucura. mesmo, eu acho que eu tinha, tipo, uns 8 anos. Não é verdade. E era dos Jonas Brothers. Revelações aqui, eu acho que eu nunca falei isso. Nunca falei isso. Então assim, eu sempre amei escrever. E eu aprendi muito inglês assim, inclusive, porque eu ficava pesquisando coisas. Eu ficava lendo as letras também, traduzindo. Ai, quando você olha no meu olho. E aí, o meu primeiro blog de moda eu criei quando eu tinha 11 anos. Então era assim, baby, baby, baby. E eu postava, assim, era muito... né, coisa de criança, hobby, Claro, obviamente não é um óbvio. conteúdo incrível, mas eu lembro que na época, em Salvador, começou a ter um alcance grande, assim. Então eu ia pra shopping e outras crianças me paravam, amiga. Não Juro, pode assim, era 100% ser. Salvador, era 100% Salvador. Mas assim, era bem quando eu era bem pequenininha, entendeu? 11, 12 anos. Amiga, eu tô chocada. Não, eu não sei se eu- tô mais chocada que você tinha um blog com 11 anos ou que tinham crianças de 11 anos que também Que acompanhavam. também acompanhavam. Isso é surreal, né? Isso é surreal. Pois é. E aí, depois eu nunca parei 100%, mas eu parei de ter tanta constância. E aí, quando eu já tava com uns 16, eu acho, eu comecei a postar mais no Instagram. E aí, eu criei um quadro que, assim, ninguém assistia, era só os meus amigos assistindo mesmo. Tudo Acontece. certo. Que se chamava 15 em 15 das modas de 15 em 15, não lembro exatamente. Tá. Mas eram stories que eu fazia de pílulas de conteúdo de alguma coisa que tava bombando na moda durante aquela semana. Então, saiu uma notícia, eu meio que dissecava aquela notícia, explicava o que aconteceria a partir daí. E aí, daí veio o nome do Das Modas, porque eu comecei a sentir uma necessidade de conteúdo de moda mais aprofundado, assim, Super. sabe? Eu sentia muita falta de crítica de moda no Brasil, acho que por uma série de fatores, até editoriais mesmo, de revistas, né? A crítica de moda foi se perdendo ao longo dos anos, muito. totalmente, E eu tava acompanhando muitos influenciadores, comunicadores na gringa que estavam fazendo conteúdo, pessoas super jovens, que estavam ali fora daquele mundo mesmo, do mercado de moda, mas que estavam conseguindo ter uma relevância. Tipo Diet Prada, assim? Isso é o Look Manager, você sabe quem é? Não. Eu acompanhava muito ele no YouTube. Então, eu acompanhava algumas pessoas O específicas. History Lamold, você conhece ele? Super, Eu gosto muito dele. Então, eu acompanhava algumas pessoas específicas que estavam ali rolando no YouTube, no Instagram. E aí, eu sentia falta disso no Brasil. E aí, eu falei, tá,
se ninguém está fazendo, eu vou fazer. Maravilhosa. Pioneira. Qual que é seu signo, amiga? Pisciana. Ai, adoro. Pisciana com ascendente de escorpião, então dá um equilíbrio bom. Daí que vem o tchá. Dá um equilíbrio bom. E aí eu comecei em 2019, eu tinha 18 anos. E logo de início, assim, eu tinha poucos seguidores, eu acho que... até eu ter o meu primeiro vídeo viral, eu tinha 5 mil seguidores. Mas assim, eram 5 mil pessoas que estavam ali diariamente me acompanhando. No das modas. Isso, me acompanhando ativamente. Então eu já tinha um nível de engajamento bem surpreendente, assim, pra minha quantidade de seguidores. E aí o ponto de virada mesmo foi em 2020, em maio de 2020, quando eu fiz um vídeo que viralizou. A gente já pode chegar nesse ponto? A gente super pode chegar nesse ponto, porque eu queria chegar nesse ponto. Quer contextualizar, galera? Então, posso contextualizar? Por favor. Eu acho que era bem o início da pandemia, né? Sim. E, enfim, tava rolando um movimento global ali das revistas de repensarem as suas capas, né? Então, tinham pessoas morrendo, tinha uma pandemia global acontecendo. Era realmente no ápice. Uma crise de saúde, exatamente. Era no ápice da pandemia, ali, quando a gente tava realmente com muito medo, sem saber o que aconteceria. Quando tava todo mundo em casa ainda, sem ter as flexibilizações, né, da quarentena. E as revistas estavam repensando, né, o seu papel. Porque falar de roupa naquele momento parecia muito fútil, né? Parecia muito pequeno falar de um pedaço de tecido enquanto todo um caos mundial estava ali se instalando. Então, estavam rolando várias capas. A Vogue Italia fez uma capa toda em branco, né? A Vogue Italia tem muito esse costume já historicamente de fazer capas que são quase um statement 100%. Ali, em momentos de, não sei, de talvez uma instabilidade mundial, né? E a Marie Claire fez uma capa só com médicas. Então, assim, a gente tava vendo alguns exemplos quando a Vogue Brasil fez uma capa que era Gisele Bündchen, que enfim, amamos Gisele, mas uma modelo super padrão aí, que, né? Rica, várias coisas. Exatamente, vestindo Chloé. E o título da revista era Novo Normal, assim. Então, o que era um novo normal? Gisele vestindo Chloé enquanto uma pandemia estava rolando. Era, assim, eu acho que foi uma insensibilidade muito grande. Sim. E para aquele momento ali que a gente tava vivendo. E daí eu fiz um vídeo que criticava isso, que fazia uma crítica super respeitosa, super educada. Um vídeo longo, um vídeo muito bem pontuado, digamos, só pra complementar. E daí viralizou. E o mais engraçado é que as pessoas sempre me perguntam, né? Mas você esperava que iria viralizar? E o mais louco é que não, até porque só começou a viralizar 24 horas depois que eu tinha postado. Então, no primeiro dia que eu postei, tava ali tendo o engajamento normal que eu sempre tive. Sim. E aí eu lembro que no dia seguinte eu almocei, e aí uma coisa, eu acho que era um feriado. E aí, almoço em domingo, feriado na minha casa é sempre longo, e isso de ficar com o celular longe. E aí eu lembro que fiquei ali algumas horas almoçando com a minha família, e aí quando eu peguei o celular, quando acabou, era assim, notificações. Amiga. Que não acabavam mais. Então, até hoje, eu não sei dizer o que despertou, sabe? Porque depois eu vi muitas pessoas super famosas, com milhões de seguidores, repostando, mas eu até hoje não sei quem foi a primeira, sabe? Então, eu não sei dizer até hoje de onde veio o viral. Mas foi, assim, meu primeiro viral. A viralização é algo bem constante, assim, na minha trajetória. Que aconteceu algumas vezes e que foram essenciais. Mas esse foi o primeiro. E aí, a partir daí que as coisas começaram a deslanchar. Porque a moda nacional, né? Personalidades muito grandes da moda nacional começaram a prestar atenção em mim, que até então não acontecia. Sim. Meu número de seguidor aumentou muito, o número de atenção em mim foi uma semana caótica. Quantas visualizações teve aquele vídeo? Amiga, eu não sei dizer exatamente, mas assim, eu lembro que no meu perfil acho que chegou a ter umas 300 mil visualizações, só que o Media Ninja repostou. E aí lá teve muito mais. E, gente, era um vídeo de, tipo, 9 minutos. Era longo. Era longo, então isso. É muita loucura. Eu acho que assim, amiga... Desculpa, pode continuar. Ah, tá. Nem lembro o que eu tava falando. É que a partir daí começou a chamar mais atenção do mercado da moda, né? Então foi realmente um ponto de virada, assim, pra mim. Eu não me perdi também. Não, tudo bem, a gente continua a partir daí. Amiga, foi muito louco, porque assim, eu acho que o que todo mundo ficou surpreso, foi o jeito que você comunicou isso, que nem você falou, foi muito respeitoso, foi muito bem pontuado, você trouxe... Foi realmente, assim, um vídeo com base. E
todo mundo ficou em choque que você tinha 19 anos na época. Sim, isso foi Assim, uma eu acho questão. que isso foi tipo um complemento. O que você tava falando com Sim, a com a sua idade, com... totalmente. Fez toda a diferença. E eu imagino que tenha sido uma semana caótica, porque assim, Isso. como todo mundo tava em casa, realmente, eu te vi, mano, em lives, eu acompanhava ferozmente, assim, o que Amiga, tava foi um acontecendo, caos, porque foi um caos. foi um caos, mas assim, eu olhei pra aquilo, eu falei, gente, assim, eu fiquei surpresa com tudo, mas muito com a sua coragem, amiga. E eu sinto, também acompanhando a mais agora o TikTok, eu acho que o Harry tem um pouco dessa pegada de crítica também. Vocês se sentem... Como que você consegue ter tanta coragem, se sentir confortável em, tipo, falar, cara, vou colocar a boca no trombone e seja o que Deus quiser? Viti, é muito engraçado, porque eu lembro que na época, isso foi uma coisa que foi muito pontuada, a minha coragem. Só que eu não me sentia nesse lugar de coragem. E talvez fosse apenas... Hoje eu reconheço que eu fui muito corajosa, mas na época eu não me sentia nesse lugar. Porque talvez, eu acho que eu fiz sem dimensão. Total. Do que poderia acontecer a partir daí. É óbvio que, assim, naquele vídeo, portas específicas foram fechadas definitivamente pra mim, amiga. Com certeza. Assim, com certeza. Com certeza. Mas muitas outras se abriram. Assim, eu não sei nem falar, sabe? O quanto. Então, eu acho que as pessoas focaram muito nisso da coragem por saber que, né, foi um risco que eu cometi. Isso aqui eu não tinha a dimensão do risco que eu tava fazendo. Até porque eu não imaginei que iria viralizar, sabe? Então, justamente por eu não imaginar que isso aconteceria, eu acho que eu não medi muitas consequências que poderiam ter acontecido a partir daquele vídeo. Faz sentido. Mas, não sei, eu acho que eu sempre senti muito falta dessa crítica de moda. Então, talvez a minha coragem também venha dessa necessidade, assim, sabe? A moda é uma indústria muito problemática em muitos aspectos. E eu não consigo, pra mim, assim, não é nenhuma questão sobre ser criadora de conteúdo ou ser consumidora de outros conteúdos e o que eu espero das outras criadoras. É uma questão como pessoa, assim, pra mim, sabe? Tem certas coisas que Letícia, não consigo ver que está acontecendo e não falar nada, sabe? Pra mim é um instinto muito natural. Mas, claro, sempre de uma forma respeitosa e educada, que é o que eu sempre prezo em toda crítica de moda que eu faço. E também, até... Eu acho que é legal desmistificar essa ideia em torno da crítica de moda. Uma crítica de moda nem sempre é negativa, né? Às vezes pode ser positiva. A crítica de moda, quando eu falo, é sobre ter um olhar questionador, né? Então, é sobre questionar as coisas, é sobre se aprofundar no que uma coleção vai trazer, no que uma capa de revista tá apresentando. Então, é se aprofundar e conseguir questionar e dissecar aquilo ali, sabe? Ter uma perspectiva mais aprofundada. Então, acho que a crítica de moda é isso. E, claro, precisa de coragem, mas eu também acho que sem a coragem a gente não anda pra lugar nenhum na vida, né? Não é nem só na moda, é na vida. Então, a gente precisa tentar cultivar um pouco disso, né, gente? Ai, amiga, fiquei até arrepiada agora, porque eu acho que... Não, eu acho que realmente tem muito fundamento. A gente sempre associa a crítica a uma coisa muito negativa. E, na verdade, eu acho que, assim, a sua crítica, aquele seu vídeo, revirou uma revista inteira. No caso, né, o que a gente conhece como a maior revista, às vezes, comunicação de moda do Brasil. E muitas coisas, pelo menos, né, do passar do tempo que foi comunicado, mudaram e realmente, assim, outras coisas foram se tornando mais relevantes. Eu acho que realmente o seu vídeo ele foi um pontapé muito importante para coisas mudarem. Então, eu acho que realmente tem que ter um pouco essa outra visão da crítica. Eu também fico me questionando por que será? Você acha que no Brasil, às vezes, pra gente é mais difícil esse movimento acontecer comparado a outros lugares? Eu acho que aqui a gente tem um mercado muito fechado, Exato. de muitas poucas pessoas, que todo mundo se conhece e que você precisa manter bons relacionamentos para você conseguir se manter relevante. Total. Então, o que eu ouvia de muitas grandes personalidades da moda, inclusive na época, em outras situações de outras críticas que eu fiz, eu queria dizer exatamente isso. Obrigada por você dizer, porque eu não posso, porque eu conheço tal pessoa, porque eu dependo disso, eu dependo daquilo. E como eu tava começando ali, eu não conhecia ninguém, amiga. Assim, eu não conhecia ninguém. Não, você literalmente não tinha, tipo, nada a perder. Exatamente, eu não tinha nada a perder. Eu não tinha nada a perder, porque eu não tinha nada, assim, na moda, sabe? Eu não tinha nenhum lugar. 0 menos 0, 0. Exatamente. Então, eu acho que pra mim era mais confortável e mais fácil do que pra outras pessoas. Sim. Mas eu também acho que, assim, essas outras pessoas também precisam entender, assim...
Porque, não sei, eu acho que às vezes a gente acaba caindo muito nesse jogo também, sabe? Dessas relações. E é um jogo de muito poder e muito ego, e que também é muito problemático em certos níveis, né? Assim, um jogo hierárquico que não faz bem pra ninguém, né? Com Só pra quem tá no certeza. topo, Com no certeza. caso. Só pra quem tá no topo. Só quem se beneficia é quem está no topo. E de resto, as pessoas vão ali precisando se adequar a certos comportamentos que são super danosos, precisando silenciar certas opiniões que podem acabar prejudicando a carreira delas. Então, acho que a gente também tem que questionar isso, sabe? E, claro, medindo os riscos, Com mas tendo um certeza. pouco de coragem também, porque a gente precisa disso. Acho que sem coragem a gente não caminha. Ai, amiga, que lindo isso. Não, juro, foi muito orgulho, assim, realmente, quando você postou o vídeo, eu e umas amigas influenciadoras, a gente tava no grupo e a gente tava tipo, mano, que foda, como assim? Enfim, falamos horrores. E aí, foi uma época caótica com você, mas veio um convite muito especial depois disso, Sim, né? sim. Foi alguns meses depois da Ellie, assim, eu continuei produzindo conteúdo, que esse vídeo com certeza me abriu portas para muitas mais pessoas me conhecerem. E aí eu continuei produzindo conteúdo, tive outros conteúdos virais. E aí, alguns meses depois, veio o convite da Ellie pra eu entrar no time. Que tudo. E foi, assim, incrível. Eu sempre fui muito fã da Ellie. Muito fã. Sempre foi a minha A gente revista tava favorita. rasgando seda, assim, Sim, antes estávamos de aqui começar. comentando Não, a antes. Suzana, gente, sério, já escrevi Sim. mensagens pra ela, tipo, chorando, assim. Ai, não acredito, ela é incrível. Amiga, juro. Aí Ela ela é falou que ela incrível. chorou também. Eu falei, tipo, Antes de eu entrar nela, eu tenho uma Ai, foto meu com Deus. ela, de fã, que eu pedi pra tirar com ela. eu preciso pedir a próxima vez. Então, pra mim foi, assim, um sonho. E eu era muito nova, né? Eu tinha 19 anos. Ainda sou muito nova, mas Não, enfim, eu era mais muito nova ainda. Aham. Eu tinha 19 anos, então eu cheguei 100% crua, sem ter nenhuma experiência anterior. E pra mim foi incrível, tem sido incrível, eu tenho aprendido muito. Eles te convidaram pra fazer o quê lá? Então, primeiro eu entrei como colaboradora. Então, eu fazia coisas pontuais que iam surgindo ali. A verdade é que, assim, eu entrei sem saber o que eu ia fazer e também... Quando a Ellen te fala, vamos, você fala sim. Vamos! Foi exatamente assim, Bora. amiga. Vamos, tá? Aham. Nem sabia o que eu ia fazer. E eu também acho que eles também não sabiam direito o que eu ia fazer, sabe? Eu Mas tá acho tudo que... certo. Queriam me ter no time, Aham. então a gente... ia ali encontrar. Então, de início, eu testei um pouco de tudo, na verdade. Assim, eu passei até por editorias diferentes, fiz coisas que não eram só de moda, fiz coisas de redes. Então, eu fui fazendo um pouco de tudo. E aí, depois, alguns meses depois, acho que uns 6 meses depois, mais ou menos, tinha uma vaga de repórter de moda que estava disponível. E aí falaram, se você quiser, é sua. E aí eu falei, quero. Será? E eu já tava meio que fazendo isso, assim, no Aham. dia a dia. Então, aí, de fato, virei repórter de moda desde então. Tudo. E tem sido incrível, assim, pra mim é um aprendizado absurdo e constante. Minha mente abriu muito, sabe? Revirou tudo, todas as percepções que eu tinha foram viradas de cabeça pra baixo. Porque quando você tá ali de perto e vendo as coisas na prática, é outra coisa, É outra né? coisa, É outra amiga. coisa. Tem alguns pensamentos que você tinha ou alguns julgamentos que você tinha antes que depois que você começou a trabalhar num editorial, eles mudaram? Amiga, eu acho que muita questão, assim, do dia a dia, sabe? Tá. Porque, querendo ou não, o mercado editorial no Brasil tem certas limitações, né? Super. Então, eu acho que eu imaginava as coisas muito mais grandiosas, Aham. sabe? Muito mais glamurosas. Aham. E aí, quando você tá ali no caos do cotidiano, você vai vendo que, assim, às vezes é muito corrido. É, o Às que vezes todo são mundo coisas quebra que a tem que... cabeça. às vezes são coisas que você tem que fazer ali do dia pra noite. Aham. Sabe? Então eu comecei a entender mais essa dinâmica que rola ali por trás e que eu acho que até hoje quem tá de fora às vezes não tem dimensão, né? Não do tem. caos que é ali o cotidiano dentro de uma revista, até dentro de marcas também, eu acho que deve ser uma história parecida. Então, pra mim, eu acho que esse foi o principal ponto. Amiga, eu gostei, antes da gente começar a gravar, eu amei como você falou, tipo, o quanto te enriquece esse trabalho, assim, acho que você sempre provavelmente pesquisou, né, muito antes de, enfim, Sim. falar a sua opinião ou trazer pautas, mas como é que é esse porque exige muita responsabilidade, né? Muita. Então, como é que você faz essa pesquisa? Como é que você pra pontuar, você relê 30 vezes? Como é que é o processo, assim, de você escrever uma matéria? Então, desde sempre, desde que eu comecei a gostar de moda, quando eu ainda era criança, eu sempre fui nerd de moda. Então, eu abria livros, eu sempre pesquisei muito. Então, eu sempre tive, assim, eu acho que eu sempre tive esse cuidado com a
o aprofundamento do conteúdo, sabe? Até porque eu não consigo ver a moda só no raso, sabe? Só na roupa, só no tecido. Eu enxergo a moda de forma muito mais ampla, de forma muito mais grandiosa. E eu acho que, inclusive, esse foi um erro, né, da comunicação de moda por muito tempo, que acabou falando da moda apenas por aspectos específicos e acabou afastando a moda de muita gente, né? Com certeza. Então, eu sempre tive muito isso em mente, de que eu não queria fazer isso. Eu acho que a Ellie também tem muito esse valor, assim, de fazer um conteúdo de valor que consiga chegar em mais pessoas e que consiga elevar a moda, sabe? Consiga Total. colocar a moda no seu real valor, que é muito grandioso e que a gente sabe disso. Então, pra mim, essa questão da pesquisa sempre foi muito natural. Eu sempre tive muito cuidado, assim, com o que eu produzia, até no meu conteúdo, por mais que, enfim, nem sempre o alcance tenha sido super grande, né? Mas antes Mas mesmo de eu... independente, você tá assinando o seu nome ali. Exatamente, amiga. Então, antes mesmo de eu ter o meu primeiro conteúdo viral, quando eu ainda tava ali falando com Aham. poucas pessoas, eu já tinha um cuidado muito, muito grande, porque eu acho que é algo meu, assim, sabe? Tem certas coisas que eu vejo na internet de outras criadoras fazendo, e eu fico, meu Deus, não Aham. faz isso, sabe? Tem cuidado, tem... Até porque eu acho que hoje em dia é muito nublado essa diferença entre opinião assim, você precisa ter um certo... Qual que é a palavra que tá me fugindo agora? Não é cuidado, é assim, a pessoa, você não é só, tipo, não é só sua opinião ali que tá, você tá influenciando muita Sim, gente. é um poder muito grande. É um poder muito grande, quer dizer, é responsabilidade. Responsabilidade, Então sim. eu acho que é isso que você sempre levou muito a sério. Sim, eu sempre levei isso muito a sério. E na Ellie, por ser um título internacional... certeza. Mais aí, ainda. mais amor. ainda, né? Aham. Claro, porque não tem como, né? É uma responsabilidade muito grande de saber que muita gente vai ler aquilo ali, que tá ali no site, ou numa revista, ou numa edição de um título internacional, né? Total. Então, assim, sei lá, se algo der ruim, vai ser em mim que vai cair. Então, assim, vamos ter cuidado. Aham. E aí, eu comecei a ter esse outro olhar, assim, sabe? De apuração mesmo, que pra mim é algo que leva ainda mais tempo, né? A apuração leva mais tempo do que eu, de fato, desenvolvendo o conteúdo, a matéria, escrevendo o texto. Então, eu pesquiso muito antes de escrever qualquer coisa. E talvez isso seja até porque eu tô fazendo isso há menos tempo. Talvez os meus colegas que já estão fazendo isso há mais tempo já levam isso com mais tranquilidade. Mas eu ainda tenho, talvez, uma falta de segurança. Então mas eu justo, fico. né, amiga? Exatamente. Então eu pesquiso muito antes de, sei lá, se eu vou escrever sobre o tema X, eu vou ler absolutamente tudo que há no mundo sobre aquele tema X. Até porque tudo parte de um ponto de vista. Sim, sim. E na Ellie a gente tem muito esse ângulo opinativo, né? Aham. Então, não é uma opinião escrachada ali, Sim. mas a gente vai apontar caminhos, a gente vai falar sobre isso de uma forma mais criteriosa. A gente não vai só expor o fato, mas a gente vai apontar percepções sobre aquele fato. Então, eu acho que tem que ter ainda mais cuidado, né? Porque... Que eu acho que é o mais gostoso. eu também. E eu só acredito em comunicação de moda assim, sabe? Porque expor o fato, todo mundo vai dar Ó, notícia. você dá um Google ali, amor, acabou. Pronto, sabe? Total. Hoje em dia, ainda mais com a rapidez da informação, alguém vai dar notícia no mesmo segundo que ela saiu. Qual que é o seu Então, diferencial? assim, exatamente, sabe? Se você não consegue trazer uma outra percepção pro público, você vai estar fazendo o que tá todo mundo fazendo. Exato. E pra mim, isso também no meu conteúdo pessoal é 100% o que eu faço, assim, de trazer a minha percepção. E agora, falando de valores, amiga, que eu acho que né, é uma tecla que a gente, tipo, tá batendo durante essas entrelinhas. Eu acho que a sua geração é uma geração que caminha muito com os seus valores, seja quando eles vão consumir de uma marca, ou seja quando eles vão acompanhar uma pessoa. Hoje em dia, você sente que isso realmente tá sendo efetivo, assim? Tipo, as pessoas realmente estão muito mais... se importando muito mais, às vezes, com os valores das marcas, dos valores dos veículos de comunicação, do que necessariamente com os produtos da marca, ou com o design, se é bonito ou não. Porque eu tô vendo, assim, agora saiu a notícia do Kanye, né, com a Sim. Adidas, que foi uma coisa Chocante, intensa, bizarra. chocante e bizarra. E, assim, eu tenho certeza que talvez se fosse anos atrás e não tivesse esse movimento Iria da passar internet, impune. acabou.
Isso. E eu acho que grande parte disso é a pressão da sua geração. Sim, total. Eu acho que, de fato, existe um antes e depois ali, né? Que muitas, nossa, tanta de coisa que passaria impune antigamente, que hoje a gente consegue ver medidas efetivas para barrar certos comportamentos, é surreal. Claro que, assim, é utópico também a gente achar que todo mundo é super legal e descolado. Imagina. E, assim, Não, utopia pura. Total. Não dá pra gente também acreditar nisso. Então, claro que existem segmentos e nichos ali dentro de uma mesma geração, de gerações diferentes, de pessoas que não estão nem aí pra nada, que vão continuar consumindo, mas eu sinto que da geração Z, a gente cresceu enquanto essas pautas estavam se acendendo. Então, talvez pra gente seja mais natural, sabe? Ter esse outro olhar, ter esse cuidado, ter esse ponto de vista mais amplo, sabe? Sobre as coisas. Que pra outras gerações que não acompanharam ali durante o seu crescimento, durante o seu período de formação, fizeram a sua cabeça de outra maneira, então, para elas, talvez exista ali um nível de resistência, né? Assim, de olhar, mas é isso mesmo, sabe? Então, acho que tem essa passaçãozinha de pano, às vezes. Então, acho que tem essa mudança no olhar por a gente já ter crescido com essas pautas em ascensão. Mas, claro que não é todo mundo, mas, assim, todas as pesquisas também indicam essa mudança no comportamento. Você acha que, tipo, hoje em dia... Porque, assim, querendo ou não, a galera da nossa geração que opina, que tá lá, não são as pessoas que estão em cargos de poder. Sim, né? total. Então, às vezes eu também fico me questionando um pouco como que você realmente consegue saber se é um blá, blá, blá da marca ou se às vezes é pra valer. Sabe? Porque às vezes eu sinto muita coisa muito mascarada. E aí eu fico, tipo, eu acho que a gente tá apoiando isso e também sendo trouxa ao mesmo tempo. Eu acho que Difícil. esse é um conflito que eu não consigo ver a curto prazo uma mudança. Porque quem está no poder não quer sair do poder. Total. Fato. Então, a pessoa vai fazer o necessário para se manter ali. Se isso for contratar umas pessoas da diversidade, né? Não ter só pessoas brancas, hétero, essas coisas todas que a gente já sabe na sua equipe, ela vai contratar. Se ela tiver que fazer uma linha especial sustentável, ela vai fazer. Mas tudo para se manter ali no topo da empresa, da organização. Então, é muito difícil a gente ver ainda medidas efetivas de inclusão nesse nível de poder, né? Não adianta você ter a equipe mais diversa do mundo se ninguém ali vai ter poder de voz, né? Para um caso específico, algo... ter uma mudança efetiva mesmo, sabe? Então, pra mim, eu acho que boa parte das empresas é só blá, 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 amiga. Assim, sendo muito sincera, boa parte delas é só em frente às câmeras. Mas eu acho que a gente também tem que ter esse olhar atento, né? E questionador sobre as coisas. Porque a gente tem hoje esse poder nas nossas mãos, que é a internet, que a gente consegue mudar muitas coisas de uma forma muito mais fácil do que antes. Então, a partir do momento que a gente tá ali atento, cobrando, questionando, a gente consegue caminhar e evoluir para quem sabe um dia a gente ter de fato mudanças mais efetivas e pessoas diferentes em cargos de poder para conseguir fazer essa mudança em um nível maior, sabe? Não, amiga, assim, assino 100% embaixo. É que às vezes, eu não sei... acho que é por isso que eu fiquei tão encantada com o jeito que você aborda certos assuntos, porque eu acho que você traz um pouquinho de luz pra uma coisa, várias situações que às vezes a gente acha que é um pouquinho hopeless, sabe? Justamente porque não tem ninguém falando, justamente porque não tem ninguém apontando. Essa veia, ela também existe muito no Portal das Modas. Super, super. Né? E você tá vendo isso como um projeto que você vai tocar por bastante tempo? Você vê esse como, tipo assim, o seu futuro, entre aspas? Super, se amiga. formou na faculdade. E aí? Então, eu quero muito ter mais tempo. Assim, estou ainda na faculdade, né? Eu faço comunicação e marketing. E a faculdade toma muito tempo da minha vida. Então, tô louca pra acabar logo e ter mais tempo pra focar, assim, de uma forma, né, mais profunda no meu conteúdo. Porque é algo que eu acredito muito, que eu sempre quis fazer. Muito, amiga. E que, não sei, eu consigo enxergar um futuro ali, sabe? A gente construiu em pouco tempo uma comunidade muito ativa, muito leal, que tá ali em absolutamente todos os posts, compartilhando, salvando, mandando pras pessoas, assim, são números muito impressionantes, E são sabe? coisas que só quando você traz uma opinião você tem. Sim, sim, né? Porque, total. e também você incentiva muito o diálogo nos comentários, que é uma coisa que eu acho muito incrível. Eu acho que, inclusive...
isso vem muito da minha faculdade, assim, eu faço marketing, né? Então eu tenho esse olhar de estratégia mesmo, Aham. sabe? Que talvez alguém que é só jornalista vai focar só no conteúdo. Total. Então eu tenho muito essa visão de estratégia, de pensar em como eu consigo construir essa comunidade, como eu consigo incentivar esse diálogo, aumentar os números. Aham. Então, pra mim é algo bem importante conseguir equilibrar o conteúdo com a estratégia. E eu quero focar no Das Modas, assim, é um Aham. projeto que eu amo, que é meu baby, assim, que eu Aham. tenho muito carinho. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo com todo o carinho do mundo, porque é algo 100% meu, né? Então, que eu tenho absolutamente toda a liberdade do Aham. mundo pra fazer Esse o é que eu um quiser, tesão. do jeito que eu quiser, quando eu quiser, como eu Aham. quiser. Aham. Isso é incrível. E eu acho que em pouco tempo eu já fiz algo muito legal ali, sabe? Com Então, certeza, amiga. eu consigo vislumbrar coisas ainda maiores. E eu acho que é muito legal a gente assinar algo com o nosso nome, sabe? Eu E ter sinto... orgulho disso. Sabe? É bom. Eu não sei, pra mim é uma coisinha diferente, Aham. sabe? Quando eu percebo. Fui eu que fiz isso, Aham. sabe? Dá um orgulho diferente de quando, sei lá, eu faço uma coisa em outro lugar. Total. Quando é algo que eu fiz, eu penso, nossa, consegui, Aham. sabe? Então, dá um orgulho. E também tipo, puxa uma veia empresarial também, Super. né, amiga? Porque a gente tem que ser muitas coisas, né? A gente tem que Total. conciliar cargos diferentes em um lugar só. 100%. Eu acho que Uhum. muitas vezes as pessoas não têm realmente a noção de que, mesmo que seja uma conta de Instagram, você tá sendo tudo ao mesmo tempo, Aham. amor. Você tá sendo design, você tá sendo roteirista, você tá sendo Total. administrativo, você tá sendo absolutamente tudo. Sim. E é um bom previewzinho, assim, né? Tipo, do que aguarda a gente. Sim. Você tá sozinha, por enquanto, no Das Sozinha, Modas? Você sozinha. escreve, faz, Eu faço toca. absolutamente tudo. Edito os vídeos, roteirizo os vídeos. Aham. Eu contratei uma agência que fez toda a nossa identidade visual há Sim. um ano. Então... Isso também né? É, Calma também. Isso, dá uma calma. Eu tenho Pô. templates pra absolutamente todos Aham. os tipos de conteúdo que você imaginar. Mentira. Templates prontíssimos. Ai, que chique, É, amiga. amiga, tem um- Amei. Pra todo tipo de conteúdo que você imaginar, eu tenho um template pronto. Então, isso no dia a dia também auxilia, sabe? Aham, Porque com aí é só certeza. pegar, mudar a foto, o texto e pronto, sabe? Mas, foi um investimento, inclusive, né? Porque é bem Amiga, caro, sim, bem caro. sabemos. Mas Mas é sempre um algo- bom investimento. É um investimento total, Porra. né? Você conseguir Nossa. profissionalizar ali a imagem, né? Também é algo que eu sou muito chata com isso, assim. Amiga, até porque é muito difícil hoje em dia você prender pessoas com texto, né? Tipo assim, tem Sim. vários posts que vocês fazem que é imagem e texto. Exatamente. E tem aquele tchá. Aham, isso. E eu acho que é também trazer um pouco dessa veia, até que uma revista costuma fazer, de ter esse texto mais aprofundado, só que pensado pro formato e dinâmica do Instagram, né? Que, assim, é um desafio conseguir equilibrar essas duas coisas. Muito. Mas que eu acho que a gente precisa pensar em soluções, sabe? Porque eu não consigo acreditar em um conteúdo sempre raso no Instagram. Aham. Claro que, inclusive, eu, como consumidora de outros conteúdos, adoro ver, às vezes, só umas besteirinhas. Amo, precisamos de entretenimento vazio, às vezes. Super. Pra, né, esvaziar a cabeça. Mas o que eu gosto de produzir ali no Das Modas, e eu acho que, inclusive, é muito legal eu ter as duas contas, porque as pessoas que gostam de mim, que me seguem, conseguem ter duas visões diferentes de mim. Completamente. No meu perfil pessoal tem ali eu mais menina normal, que às vezes tá na Relax, faculdade, total. às vezes tá, sei lá, no caos da vida. No meu Instagram pessoal eu posto as coisas mais aleatórias do mundo. O que eu amo. E no Das Modas é ali 100% focado em conteúdo, sabe? Então eu gosto de ter esse equilíbrio também. De ter várias facetas, né, amiga? Porque e a gente é assim, muitas coisas. Eu também acho que a gente não pode se levar sempre 100% a sério. Eu tenho muita preguiça disso. Muito. Muita. Então, assim, no meu Instagram, pessoal, no Aham. Santana, eu Se assim, joga. a minha estratégia Ah, eu é não ter quero. estratégia, sabe? É isso que eu sempre falo. Aí no Das Modas, não. Profissional, Sim. conteúdo. Então, acho que quem me segue e acompanha os dois perfis consegue ter duas facetas diferentes e que eu acredito ser o ideal, assim, pra também não ficar sempre só ali o conteúdo, mas Sim. conseguir ter algo mais descontraído. E como é que você se organiza, amiga? Eu tenho muita curiosidade, porque assim, eu na faculdade eu era bem... Eu tinha um Instagram já, mas assim, nem trabalhava com isso, eu só fazia, postava, ai gente, tô aqui e tal, acabou. Você é regrada, dá pra ver. Sim. Então, é um caos, né? A minha vida é um constante caos, porque é muito difícil conciliar todas as coisas. Faculdade, L e o meu conteúdo. Aham. Então, de manhã eu tô sempre na faculdade, porque é a manhã toda, todos os dias. Então, né, Bacana. gente? Já tomo acaba, ali, amiga. já tomo ali
metade do meu dia, né? Mas durante a tarde e a noite, eu tento conciliar, né? Então, entre as demandas da Ellie e o que eu quero fazer no das modas. Tudo leva muito tempo nas duas coisas, assim, porque realmente eu sou muito cuidadosa com tudo que eu faço, tudo que eu vou escrever, tudo que eu vou postar. Eu releio 1000 vezes antes. Às vezes, eu perco tempo também de fazer algo, e aí eu falo, não ficou do jeito que eu quero, vou refazer. Então, é meio caótico. Às vezes você larga um pouquinho a mão, amiga? Tipo, ai, gente, sei lá, esse conteúdo não tá ficando do jeito que eu quero, não descarta e segue. Amiga, assim, teve um momento específico no meio de 2001, no meio do ano passado, de 2021, que aconteceu uma situação específica que eu parei de postar, assim, por um tempo. Eu até fiz um vídeo sobre isso, que, enfim, as pessoas gostaram bastante. Que eu parei de postar por um tempo porque aconteceu uma situação específica que mexeu muito comigo e que isso é uma coisa, inclusive, que eu nunca imaginei que aconteceria. Porque eu sempre fui muito certa, assim, não que eu me achasse a pessoa mais foda do mundo, mas, assim, eu sei do que eu sou boa, eu sei que eu preciso melhorar e eu tô focada no que eu quero fazer, no que eu almejo chegar, sabe? Sim. Então, eu sempre fui muito certa, assim. E aí, rolou uma situação específica em que eu me senti muito descredibilizada pela minha idade, assim. Uma pessoa bem grande da moda tentou me descredibilizar por eu ser muito nova e por eu já estar acessando certos espaços que, segundo a pessoa, não seriam para mim ainda. E aí, rolou toda uma xenofobia também, por eu ser do Nordeste. Enfim, amigo, foi caos. Eu acho que eu lembro um pouquinho disso, mas não 100%. E aí, isso me desestruturou muito, assim. Nessa época, foi muito difícil pra eu postar conteúdo. Eu fazia conteúdo e eu descartava 100%. Porque eu achava sempre que estava um lixo, qualquer coisa. Eu podia escrever a coisa mais incrível do mundo. Eu não achava que estava suficiente. Então, nesse momento, eu fiquei, assim, um tempinho sem postar absolutamente nada. Porque eu ia descartando tudo que eu fazia. Eu tentava, não é que eu parei de produzir. Eu fazia, eu continuava gravando vídeo, eu editava, eu roteirizava, eu fazia tudo. E eu descartava porque eu achava que não estava bom o suficiente, porque eu ficava lembrando da situação. Então, assim, isso foi bem caótico pra mim, mexeu muito comigo de uma forma muito negativa, mas que eu entendi que, assim, eu vou continuar, quer queiram ou não, assim, vão ter que lidar, sabe? Vai ter que me engolir. Eu sinto que até hoje, inclusive, eu não reconquistei 100% a confiança que eu tinha antes, sabia? Sério, amiga? Assim, foi algo que mexeu muito comigo, mas terapia, né? Vamos de terapia. Eu adoro o sorriso. Terapia, né? Vamos de terapia. Mas eu entendo que, assim, ninguém pode mexer com os meus sonhos, sabe? Então... Não, amiga, ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Eu tô fazendo o curso do Jorge Greenberg Sim, agora. sim. Ele é tudo, ele é maravilhoso. Um fofo. Eu lembro até da live de vocês, que foi demais. Ele foi essencial pra mim. Foi muito, eu lembro. E aí ele recomendou um livro que se chama, acho que Os 4 Elementos, os 4... Não vou lembrar do título, depois eu falo. Mas o segundo capítulo ele fala sobre a importância das palavras. E como às vezes uma palavra ou uma frase ou o que quer que seja pode afetar a gente de maneiras que a gente nem imagina. Então, às vezes eu acho que isso também tem muito a ver com a fragilidade, que às vezes a gente tá mais aberto a isso, né? Às vezes a nossa energia às vezes tá um pouquinho baixa, às vezes a nossa autoestima e aí as coisas acabam entrando de uma maneira mais fácil e marcam a gente, tipo, realmente, assim, de maneiras que a gente não consegue imaginar. E principalmente sendo exposto na internet, né? Isso é uma coisa que eu converso bastante com a galera que vem aqui. A gente fica muito sucinto a isso. Sim, sim. Hoje em dia, eu imagino que dessa vez talvez tenha sido uma coisa maior, né? Que foi um susto. Você tá entendendo como lidar com isso de forma maior? Porque às vezes quanto mais você cresce, mais... Sim, você né? tá suscetível a certos comentários, né? Exato. Essa situação foi bem específica, assim, Tá. sabe? Não é uma coisa, tipo... Foi bem específica, uma vez única que aconteceu. O que é isso, assim? Qualquer... Sei lá, eu sinto às vezes que eu não sei o que deu em mim, sabe? Pra ter mexido tanto comigo. Mas eu acho que foi, de fato, o contexto. Que, enfim, eu não gosto nem de entrar em detalhes. Não, porque, não sei, eu acho que, enfim, vamos deixar levar, vamos deixar sabe? lá, Vamos seguir em super, frente. com certeza. Mas foi uma situação muito específica e que, enfim, não tinha acontecido nem outra vez, não aconteceu outra vez. Mas... Comentário, por exemplo, algo que mexe zero comigo e que, pelo incrível que pareça, por mais que eu faça um conteúdo que às vezes possa dividir opiniões, raramente chega comentário assim de hate, sabe? É muito, muito raro mesmo. Só quando o conteúdo fura muito a bolha e aí chega uma galera assim, nada a ver. Perdida, que assim, não sei de onde veio. De onde você saiu. Aí aparecem umas coisas, mas eu nem ligo, porque é aquela coisa bem, sabe? Falando as coisas mais... Eu sou bem assim com comentário também. Eu
não tendo a ligar muito. Mas eu acho que é um pouco disso, sabe? De ter essa cabeça no lugar, de saber o que a gente almeja, de saber o que a gente quer chegar e é isso, e sabe? tocar, é só isso que você pode fazer também. Eu também acho que, assim, por muito tempo, certos espaços foram super negados, assim, né? A moda sempre foi muito fechada, sempre foi feita para poucas pessoas, por poucas pessoas. E quem tá no começo sempre tem que sofrer, sempre tem que estar disposto a passar por situações desumanas. É surreal, É assim. surreal, Isso é algo que sempre aconteceu, que vai, infelizmente, continuar acontecendo. A gente não tem perspectiva de mudança quanto a isso. Então, eu sinto muito que, assim, são os meus sonhos e ninguém vai mexer com isso, sabe? Então, amiga. Eu tento seguir em frente. E é isso, focar no meu conteúdo, que eu também eu sou apaixonada, assim, pelo que eu faço, sabe? Eu acho que é muito essa paixão que me move, sabe? De saber que é isso que eu quero fazer e que não tem como eu parar. Não tem outra opção. Não tem outra opção, é isso ou isso. Ai, amiga, que lindo! Amiga, a gente tava conversando sobre São Paulo, Salvador, enfim. Então, pra terminar falando coisas lindas e boas, você consegue se ver nos dois ao mesmo tempo? Tipo assim, tendo esse equilíbrio? Então, eu sou apaixonada por Salvador. Eu amo Porque a minha deve ser tipo um escapezinho, sabe? Sim, e eu acho que, não sei, eu sou muito apegada à minha cidade, à minha família. Então, pra mim, me mudar é uma coisa que ainda me assusta um pouco, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, infelizmente, profissionalmente é a melhor saída, sabe? Porque as coisas, querendo ou não, giram muito em torno daqui. Então, eu entendo que caso profissionalmente seja essa saída, eu tô disposta a fazer porque eu sou muito focada, assim, no meu trabalho, sabe? Então, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer isso. Mas, óbvio que eu fico meio triste de ter que abrir mão de certas coisas, mas, por enquanto, essa ponte aérea eterna tem funcionado. Super certo. Mas também não sei até quando, né? Então, talvez em algum momento seja necessário eu me mudar definitivamente, mas vamos ver, né? Vamos continuar. Amiga, a gente vai estar muito pronto pra te receber. E agora, só mais uma coisa. Moda do Nordeste. Tá vindo muito, eu acho que atualmente, assim, Casa dos Criadores, ou até o próprio São Paulo Fashion Week. Eu acho que você traz uma luz também muito forte pra isso. Você tá vendo essa mudança acontecer? Super, eu acho que é isso. Por muito tempo a moda foi sempre feita pelo Sudeste, assim, né? Então a gente via muitas poucas marcas ou personalidades de outras regiões conseguindo ter um destaque ao nível nacional, né? Às vezes continuava sempre ali na própria cidade, a pessoa tinha uma visibilidade, tinha um reconhecimento, mas as pessoas de São Paulo, não estavam nem aí, né? Então, eu acho que tem existido essa mudança até por uma questão da cobrança e pela questão das redes sociais, né? Assim, mesmo que o Sudeste não esteja nem aí, a pessoa tá lá na cidade dela fazendo acontecer. Então, as coisas funcionam hoje a partir de uma outra lógica, né? Então, eu entendo que o meu caso é muito isso, né? Eu tava lá 100%. Em Salvador fazendo meu conteúdo e consegui chegar a um alcance nacional. E eu acho que é importante destacar que eu até esses dias ouvi de uma pessoa falando, nossa, tem surgido uma cena muito legal, nem lembro a cidade, eu acho que foi de fato Salvador que ela falou, mas assim, não é que tem surgido, sempre existiu. Sempre aconteceu, eu acho muito importante deixar isso claro. A questão é que só agora estão olhando, estão dando devido reconhecimento, sabe? Então é importante ter a noção disso, ter a consciência pra não achar que é algo novo, que tá surgindo agora, que são a atual geração. Não, sempre aconteceu. Tem gente muito, muito talentosa e que só nunca teve a oportunidade, né? Porque é isso, a moda é um mercado muito excludente e que, de fato, por muito tempo funcionou por uma lógica que, assim, ficou pra trás, né? Que não tem como continuar. Uma coisa que eu sempre falo é que a moda construiu pessoas que odeiam moda. Então, tem muita gente no Brasil que odeia moda. E que isso é muito, assim, um grande prejuízo para o próprio mercado. Porque quando a gente tem pessoas que odeiam moda, a gente não tem pessoas pra consumir. Total. A moda e que não entendem a moda nesse lugar cultural, artístico, político e tantas outras coisas que ela pode ser, sabe? Então, eu acho muito importante a gente falar da moda que é mais do que a roupa, sabe? Da gente conseguir elevar isso e falar com pessoas, sabe? Não falar só com a bolinha da moda fechada, mas conseguir alcançar mais pessoas. Esse é o grande, assim, meu grande objetivo e que eu acho que eu amo quando alguém comenta assim, nossa, nunca segui ninguém de moda, mas comecei a te seguir. Porque eu acho que não adianta ficar só falando sempre com as mesmas pessoas. A gente precisa chegar em mais pessoas, alcançar mais pessoas pra conseguir mudar a mentalidade, né? E colocar
essa percepção de que a moda é de fato cultural, que a moda impacta a sua vida. Mesmo que você não goste da moda, ela está presente na sua vida. A clássica cena do Diabo Veste Prada. Exatamente, a clássica cena do Diabo Veste Prada. Então, eu acho que até, enfim, ali em Nova York, em Paris, em Milão, a moda até é entendida um pouco mais culturalmente por questões sociais, né? Eu acho que lá, mesmo quem, tipo, odeia a moda, ainda querendo usa... ou não, tá E ainda, tá tipo, vivendo isso. Não, total. E ainda faz questão de, tipo assim, usar coisas que, tipo, falam, eu odeio, eu não sou da galera da moda. Então, ainda tem um estilo e ainda tá usando a moda pra falar isso de alguma forma, sabe? É isso, só que o Brasil ainda é muito mais complexo, né? Com Por certeza. muitas questões super, enfim, profundas do Brasil real e dos Brasis, né? Porque é um país muito extenso, muito grande. 100%. Mas é isso, eu gosto de chegar em gente, de falar com gente, porque eu acho que a gente só consegue construir uma moda mais positiva, mais otimista e melhor, chegando em mais pessoas e furando essas bolinhas que por muito tempo foram perpetuadas e que eu acho que não dá pra gente continuar. Gente, sério, Lelê Santana. Não, amiga, foi tudo. Eu quero mais. Eu sei, amiga. Mais. Não, tá, então só vou fazer mais um comentáriozinho. É muito engraçado porque a moda, do jeito que a gente conhece, assim, fora do Brasil, principalmente, os elementos que mais a gente é conhecido por vem do Nordeste, né? Que é a renda, que é o crochê, que é, assim, muitas vezes a seda, que muitas marcas vêm pra cá atrás disso. Então é quase que irônico, né? Que, tipo quase assim, irônico. quase irônico que o que a gente é mais conhecido e também o que a gente mais vê sobre moda brasileira são características, códigos, trabalhos que vêm da onde não é, né? O centro, no caso. E eu acho que a gente vai passar a valorizar cada vez mais isso, até por serem trabalhos manuais, eles dependem de tempo. E tempo é uma coisa que hoje a gente não tem. Então, se é só uma máquina fazendo, assim, qual é o valor disso hoje, sabe? É muito fácil você ter máquinas fazendo. Mas uma pessoa parar e fazer manualmente uma coisa... O que é mais luxuoso do que isso, sabe? Não existe. Exatamente, ela tá ali dedicando tempo da vida dela a isso. Então, isso é o ápice do luxo. Isso é o ápice do luxo. Eu acho que, assim, tem marcas que hoje em dia... O Alexandre Pavão, por exemplo. Incrível. Ele vira e fala que é minha bolsinha há 45 dias. É isso, e tem que valorizar. E a galera espera. Gente, o que Alexandre construiu é fora de 2 série. meses. Eu vou amanhã no ateliê dele, eu tô Mentira. animada. Ele vai fazer uma pra você, provavelmente. Amo. Eu tô muito animada, eu sou fã. Assim, o que ele construiu é inédito na moda brasileira, né? Um estilista independente. Esgotar coisas em segundos. É bizarro, assim, amiga. Definitivamente não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E, enfim, é uma loucura esse homem. Não, surreal. É surreal. Mas eu tô sentindo que existe, sim, um movimento de pessoas que eu acho que estão mais dispostas a isso. E também toda essa questão, né, Shein, etc. Eu também tô vendo... que é muito tentador, mas, gente, acho que são coisas que hoje em dia, por exemplo, sei lá, a Zara ter feito um negócio de second hand, você acha que... Você olhou mais a fundo? Você deu tempo de pesquisar? Eu dei uma procurada. O que você acha? Quero saber. Eu acho bem complexo isso, Tá. de fato, ser uma iniciativa. Hoje eu ouvi uma coisa, eu tava no Iguatemi Talks, que aí tava tendo... Eu vou amanhã, você vai amanhã? Eu devo ir em algum horário. Tá, a gente se fala. Tá bom, te mando marcar, mensagem. então. Tá bom, pra gente estar no mesmo horário. Mas eu fui lá hoje e aí tava o CEO da Moncler. Não lembro mais o nome dele, eu acho que era Reno Fini, não lembro. Mas e aí ele falou uma coisa que, obviamente, a Moncler é uma marca mundial de luxo, que assim, gente, não é pra qualquer um conseguir ter a mesma escala e produção que eles têm. Mas certeza. é apenas Tamo aqui, uma pílula de conhecimento. Que ele falou algo que eu achei muito interessante, que é... Uma marca não é sustentável se ela faz uma linha sustentável. Enquanto as outras não são sustentáveis. A sustentabilidade tem que estar em absolutamente cada aspecto interno e externo da organização, da empresa. Então, assim, óbvio que, sei lá, se a Zara faz uma coleção sustentável, uma linha sustentável, de alguma forma eles vão estar, sim, reduzindo o desperdício da marca. Mas, assim, ainda assim...
existe uma produção em Ou escala. pode ser que eles estejam fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo no mesmo e número só e colocando só adicionando a mais. etiqueta sustentável. Ou só adicionando mais uma marca pro mercado que é sustentável, que também não é 100% sustentável. Eu e acho aí essa vira... conversa muito complexa. Até porque eu acho difícil a gente avançar na pauta da sustentabilidade colocando sempre a culpa no consumidor. E eu acho que é sempre isso que acontece. Então, os Concordo. culpados sempre somos nós, né? Os consumidores médios que, assim... Às vezes a gente só tá querendo comprar uma roupinha e... Às vezes é só uma calça que você vê lá e às tá vezes é bom. uma calça que, sei lá, era que você queria, você só achou na fast fashion. Mas, claro, eu acho que a gente tem que ter o cuidado com o comportamento individual, né? Até pra gente estar atrelado ali aos nossos valores, não ser incoerente. O comportamento individual, ele tem sim valor, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem que ser olhado. Mas... assim, não adianta eu ser a pessoa mais sustentável do mundo, que eu não sou, tá, gente? Não sou a pessoa mais sustentável do mundo. Mas se eu fosse a pessoa mais sustentável do mundo, não adiantaria de nada. Enquanto tem empresas gigantes desperdiçando água, sabe? Então, assim, é uma coisa que é política e que é econômica. Então, tem que ter uma legislação, sabe? Que regulamente essas empresas gigantes que estão aí tendo produções super irresponsáveis, não só na questão do impacto no meio ambiente, mas até na questão trabalhista, né? Assim, Com de certeza. ter profissionais em condições desumanas, Pra mim é o que mais pega, precárias. assim. Eu amo o planeta, mas assim, pra mim isso é... Eu amo o planeta. Não. Mas as pessoas. Mas, tipo, mas as pessoas... Isso As me pessoas, pega absurdo. sabe? Então, Sim. assim, recebendo Sim. centavos pra produzir milhões de peças. Então, eu acho que a sustentabilidade tem que passar em cada aspecto aí, sabe? É muito difícil a gente avançar e conseguir, de fato, ter medidas efetivas enquanto a gente tá só falando, não compre fast fashion. Gente, a cobrança tem que estar lá em quem tem, de fato, poder pra criar regulamentações, sabe? Criar uma legislação. Só que essa moda não é entendida nesse lugar. Então, assim, Não. quem liga? Quem liga? Se tem trabalhador ali se fudendo? Quem liga? Total. Às Quem vezes liga? até justamente por causa disso, porque não tem um rosto, é difícil, né? Às vezes essas pessoas se sensibilizarem de certa forma. Sim, é isso. Sabe? E eu acho que é por isso que, assim, cada vez mais eu aprecio muito quando a marca, às vezes, mostra mais o processo. Ou então tem um pouco super mais... importante. Hoje em dia é muito essencial. importante. Eu Hoje em dia gosto é essencial. muito de ver o processo das coisas. Não tem como você criar qualquer coisa hoje se não for humanizado. Eu acho, inclusive, que isso foi um grande diferencial, assim, no meu conteúdo. E eu acho que as pessoas se apegaram e eu consegui construir uma comunidade tão ativa porque sou eu ali nos vídeos, sabe? Falando. Amiga, E isso me blinda também de uma forma muito grande, porque as pessoas, sempre que eu escrevo um texto, por exemplo, sempre vai ter um comentário. Lele, eu li com a sua voz. Então, assim, as pessoas sabem que sou eu que tô ali escrevendo, que sou eu que tô fazendo. Então, isso me blinda dessa forma de, assim, é uma pessoa que está fazendo isso. Eu não vou destilar uma coisa super raivosa, porque eu sei quem que tá fazendo isso, eu sei quem é essa pessoa, eu gosto dela. Então, acho que também é uma forma de se conectar de uma forma mais afetuosa, né? As pessoas criam um laço com você, 100%. torcem por você, vibram por você. 100%. E eu acho que isso pra marcas, revistas, organizações, seja lá qual tipo de empresa for, hoje em dia não existe outro caminho além de humanizar e conseguir criar uma conexão verdadeira, sabe? Com o consumidor, com o cliente, enfim. Até por marketing, né? Marketing. Tipo, é marketing puro. puro. Não tem outra coisa. Amiga, você consome muito em brechó? Você acha que é um caminho que a gente tá andando? Eu acho que é super uma solução, né? Assim, eu acho que, inclusive, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa não focar só no problema, mas também nas soluções, né? E eu acho que o brechó é uma solução muito boa. Eu sou muito brechoseira, eu amo. Sim, e é uma delícia garimpar, delícia. sabe? Parar, ter o tempo de olhar, pra quem gosta, assim, de fazer alguma coisa, tipo, nossa, consegui. Você nunca vai ter esse feeling igual você tem num brechó. Você achar aquela peça e falar, tipo, nossa, eu tô numa barganha aqui. Eu gosto muito, assim. Em Salvador tem poucos que sejam bons, sabe? Que eu consiga sim, ter curadoria e tal. É isso. Então, eu sigo vários online e eu compro. E aqueles Você que tem compra de fila, boa, amiga? Compro de boa. Ai, de que eu sou muito a velha, gente. Eu tenho muita dificuldade com online. Eu compro de boa. Ai, eu super compro online. Sério? Assim... Dá sempre, às vezes dá errado. Às vezes dá errado. Mas quantos por cento? Mas é porque assim, pra mim, toda compra dá errado, porque eu sou muito baixa. Então nenhuma roupa fica 100% boa em mim. Nenhuma, eu tenho 1,55, né, amiga? Eu sou uma fadinha, uma Winx. Ai, que lindo! Sim, então assim... Eu nunca tinha
não associa. Tem gente que se associa às vezes como baixa, como alta, Sim. você nunca Então, associei. assim, toda roupa, comprando presencialmente ou online, eu Aham. tenho que mandar ajustar. Então, não faz muita diferença, Justo, sabe? justo. Já é um costume que tá Já é um instalado costume, na sua sabe? vida. Às vezes, só o que acontece é na foto a roupa ser mais bonita do que na realidade. Justo. Mas, sei lá, né? Faz parte, gente. Tá tudo bem, tá A tudo gente vai bem. se acostumando. E não é sempre assim, vamos ser justos. São situações raras e específicas. Justo, tá. Amiga, ai, eu amei muito. Eu quero criar, tipo assim, um quadro no Clichê Talks, que é tipo, sei lá... Qual que era o nome que a gente tava falando, Gustavo, pra um quadro no Clichê Talks que é mais, tipo, dinâmico, que é tipo 15 minutinhos, que a gente... amiga. Não sei, não era tipo isso, assim, mas que a gente traga, tipo, assuntos, assim, a gente vá opinando e tal, porque Ai, eu você acho é isso muito demais, por maravilhosa, favor, faz amiga. isso, tipo um e você tem que fazer um debate. podcast também, amiga. Ia ser Será? tudo, você fala muito bem, sua voz é uma delícia, eu juro. Ia ser muito incrível. Tá, eu vou cobrar ela. Quando ela vier pra São Paulo, eu cobro dela, ela vem Tá pra bom, cá. tá bom. A gente Combinado. divide o estúdio. Vamos ser coleguinhas. Ai, Eu amei. Muito obrigada muito. pelo convite. Amiga, obrigada a você Eu por ter admiro vindo. muito você, assim, eu acho que o seu trabalho é incrível, é uma das influenciadoras, assim, que eu acompanho, de fato, que eu gosto, então é um prazer estar aqui conversando com amiga. você, obrigada pelo convite, obrigada por me receber. Amiga, o E prazer quero vir é... outras vezes, tá? Amiga, pode vir. Não, a gente tá. Bom, todo mundo que vem aqui vai vir de novo, porque nunca é tempo suficiente, nunca são tópicos o suficiente. E eu que te agradeço por estar aqui, amiga. Foi um prazer. Eu queria muito que você tivesse vindo há tanto tempo, justamente porque você sabe falar muito bem, você tem opiniões muito claras, você navega dentre muitos assuntos e é sempre uma delícia te escutar. Então, obrigada por ter vindo aqui. Eu que Hopefully a gente agradeço. se vê amanhã. Gente, muito obrigada. Se vocês ficaram até agora com a gente, se inscrevam no canal, deixem um like deixem um like no vídeo, comentem aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo, até a próxima.